Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje nosso comentário é do capítulo 176 do Caminho, Verdade e Vida. Estamos chegando aí no finalzinho desse livro tão magnífico, né? E o comentário de hoje do Emmanuel, e que a gente vai comentar em cima, é do apóstolo João, no capítulo, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 60, em que está registrado assim: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que discurso é esse, Apolônia? Pois é, pois é. E é um capítulo muito interessante, muito, eu acho que bem, para os nossos dias, né, para as nossas dificuldades, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu vou dizer é, primeiro, Evangelho ele é um código de moral, né? E, e a lição de vida, a lição viva, é representada pela vida de Jesus, que ele vivenciou aqui no planeta Terra. O apóstolo Paulo, em das suas cartas, ele não dizia o evangelho de Jesus, né? Mas ele dizia que era o evangelho de Deus representado por Jesus. E você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Nessa pesquisa, Olha, nesse até estudo, complementar que, coincidentemente, desse tópico aí, eu assisti um pedaço, eu nunca segui, tá? Mas o Haroldo tem uns estudos bem específicos das cartas de Paulo, de algumas partes do Evangelho, e tem, logo no começo, ele dedica um trecho todo lá que tá no YouTube, para quem procurar, e tá no Spotify também, sobre isso, sobre a visão de Paulo, de como ele falava, né, da representação do Evangelho, que o Jesus é o evangelho vivo. Recomendo todo mundo aprofundar nisso aí que a Polônia destacou, que é muito difícil a gente entender essas coisas lendo as epístolas e tudo mais. Então, buscar essas interpretações, mas pelo Haroldo, por exemplo, que é especialista, o Arthur Valadares também sabe máximo, né? muito falar do evangelho, vale a pena a gente buscar compreender um pouco mais sobre esses tópicos. Exato, exatamente, é. E eu nunca havia pensado nessa questão, né? A gente sempre fala, é o Evangelho de Jesus, mas na verdade, né, ele representou o Evangelho de Deus, né? As leis universais, né? E nesse versículo que Jesus fala da carne e do sangue, que ele oferta, então é uma simbologia, né? Que a carne representa a matéria, e o sangue representa a espiritualidade, o sentimento, o mental. E se a gente entender isso como simbologia, fica mais fácil da gente entender o evangelho, né? É... E Jesus está, ele, na verdade, ele estava fazendo um discurso, né? E quando ele fala sobre essa questão da carne e do sangue, né, para as pessoas que estão ali ouvindo, o que ocorre? Muitas pessoas param de ouvir Jesus e vai embora, né? Porque as pessoas até aqui também eu não tinha visão disto na pesquisa eu cheguei e muitas pessoas eram canibais, né? Então eram hábitos e comum as pessoas comer carne humana naquele período. E aí, então, quando Jesus fala de não comer a carne de vossos irmãos ou do filho do homem, as pessoas pegam e vão embora. E deixa Jesus, né? Jesus vê a multidão saindo, e aí é que quando ele faz a pergunta para os discípulos, né? É, querem vocês afastarem? Então, né? Aí é que ele fala, pergunta para os discípulos. E aí, vocês querem se afastar? Só que os discípulos, embora tinham dificuldade, às vezes, para compreender aquilo que Jesus colocava, eles já tinham um entendimento maior e melhor em relação à multidão, né? E aí, então, Simão fala, né? Tens as palavras da vida eterna. Quem iremos nós? Então, quando ele pergunta, né, para os discípulos, vocês não querem ir embora?
Aí o Simão Pedro fala, né, para eles que ele tem a palavra da vida eterna e se os próprios discípulos fossem embora, para onde eles iriam? Então dá uma retrucada aí, né? E essa lição da vida é a carne que representa o material, o sangue, o espiritual, e os cristãos na época, embora eles não fossem canibais, principalmente depois da morte de Jesus, ele foi acusado de ser canibais, né? Embora eles não eram. E também Interpretação, eles. né? Julgamento dos Exato, outros pela interpretação errada. exatamente. E também eles eram tidos como sexualmente sendo uma questão depravatória. E isso não era real. Porém, principalmente após a morte de Jesus, que o governo ficou com muita dificuldade de trazer o poder para sua mão, então eles usavam de várias formas para poder fazer calúnia contra os cristãos, né? E bom, e era este nível, né, que tinha quando Jesus fez esse discurso, ok? Só para a gente entender um pouco, né? Porque senão a gente acaba por não entender. Desculpa. Então, quando Jesus apresenta o evangelho, apresenta as renúncias, porque o evangelho, ele é renúncia. Ele é um código de moral. E para nós seguirmos o evangelho, nós temos que deixar de seguir, nós temos que modificar o nosso comportamento, o nosso interior, e esse segmento, para a gente conseguir, nós temos que renunciar a muita coisa. Só que essas renúncias não é vista por ninguém. Somente eu sei o que eu tive que renunciar. Somente a Lívia sabe o que ela teve que deixar para poder acompanhar. A Lívia é até bem mais jovem, né, do que eu, então é até mais fácil. Quando você nasceu, você já nasceu dentro do espiritismo, né? Então é uma coisa mais fácil. Diferente de mim, que eu vim do catolicismo e eu tinha lá muitos dogmas que me foram colocados. E aí, até você entender que aquilo tudo que você ouviu a vida inteira não é o que tem que ser, né? Dá um tchutchu na cabeça, né? Ok? Bom, e duro foi esse discurso, então, né? Que ele disse: quem pode ouvir? Quem é que pode ouvir o que eu estou dizendo? E aí segue-se a pergunta para nós. Quem é que pode seguir o evangelho? Quem pode ouvir o evangelho hoje? Quais são as nossas renúncias, né? Aquelas renúncias que só nós sabemos, que está lá no nosso íntimo, então, a cobiça, o orgulho, a vaidade e um monte de outras coisas, né? Que a gente tem que renunciar para poder seguir Jesus. Veja, e ele é duro, sabe por quê? Porque não é assim, a Polônia descobriu que é orgulhosa. Então a Polônia vai deixar de ser orgulhosa. E bateu uma varinha mágica e a gente deixa de ser orgulhoso. Não. É uma batalha dura com a gente mesmo. Primeiro que a gente tem que descobrir o que é e quando a gente está usando, né? Então, é uma batalha muito dura, realmente. E aí Jesus pergunta, né? Quem é que está afim de ter essa batalha dura para seguir o evangelho? Isso seria para nós nos dias de hoje, né? Bom, então aqueles que ainda não entenderam, né, e que não seguem o evangelho, mas tem aqueles que compreendam e deixam. Ah, é verdade. Então, por exemplo, tem pessoas que realmente não entenderam o chamamento de Jesus, ok? E falou: não vou seguir, não quero saber, e continua levando a vida deles aí do jeito que eles quiserem e do bem prazer deles. Claro que esses terão que um dia aprender o evangelho.
Agora, pior de que esses casos é aqueles que aprende o evangelho, conhece o evangelho, só que na hora de agir, não age como uma pessoa que tenha conduta de moral, que tenha as atitudes e ações de acordo com o evangelho. Esses casos são piores do que aqueles que ainda não entenderam, né? E aí, assim, né? Este é o pior, e o sabor amargo que vão encontrar pelo futuro. Não é nada comparado com o boldo amargo que a gente encontra no Evangelho, porque o boldo ele te cura, né? Então, o boldo ele é uma cura para as minhas deficiências, para o mal-estar que a gente tem. Então, se eu pegar a dureza que eu tenho para entender o evangelho e praticar o evangelho, e a dureza que eu vou encontrar lá na frente, quando eu entendo o evangelho e não pratico, gente, é a mesma coisa, é comparado que o evangelho passa a ser a cura das nossas dificuldades, né? Então, não sei se ficou bem claro isso, viu, Lívia? E é aqui que fica, né, a nossa pergunta mesmo, né? Estamos junto com o Evangelho? Até que ponto, até que ponto nós somos evangelista? Até que ponto nós seguimos o Evangelho? Ou, na primeira dificuldade, a gente esquece o Evangelho e já joga a toalha e fala que se dane e pronto, acabou, né? E são tantas as questões que ficam, né? São tantas as questões que a gente pergunta, são tantas as dificuldades que a gente tem para praticar, mas também temos em não praticar, que é pior, né? E, e aí, assim, né? Ou nós somos aqueles que estamos com Jesus, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a gente segue os passos de Jesus, ou a gente realmente não podemos dizer que nós somos discípulos ou seguidores de Jesus. É isso, Lívia, o que você pode completar? Esse capítulo eu achei que dá um lembrete muito importante para gente, que nós já falamos outras vezes, que em nenhum momento a mensagem do Cristo é enganosa para a gente, falando É de verdade. facilidades. Tanto que, como você falou, né, o evangelho é Jesus, né? Ele é a mensagem enviada de Deus. E a passagem dele pela terra, não só ele falou, né, que falando dos sofredores, que aquilo faz parte da vida e que é para esses que são o reino dos céus justamente pelo sofrimento, mas ele deu com a própria vida o testemunho de como seria difícil. E depois o Espiritismo também, que retoma a palavra do Cristo e que vem complementar para a gente entender melhor, já que a gente não entendeu até hoje, também nunca engana falando que é fácil. Pelo contrário, o grande convite do Espiritismo é a reforma interior. É a gente largar todo o vício, como você estava comentando, e realmente seguir o Cristo na íntegra. E não tentar ajeitar, dar um jeitinho no evangelho, encaixando pelo nosso ponto de vista, de forma que facilite a gente a cumprir os princípios do evangelho. Que é isso que a gente faz, né? A gente dá uma traduzida e fala assim: não, mas isso aqui faz parte, tá? Não é bem assim, não precisa ser tanto assim. Claro que, de acordo com a nossa evolução, a gente vai conseguindo dar passos mais largos, e no começo, a gente fazer um pouquinho é melhor do que não fazer nada, né? Mas aí você falou no começo, né, de quando Jesus estava dando, né, dentro desse contexto aqui da fala registrada em João, que estava explicando o quanto era desafiador, que o povo vai embora, a galera, né, a maioria vai embora, e pensei no centro espírita, né, porque como o espiritismo tem um viés muito consolador, grande parte das pessoas chega até o centro espírita por causa do aspecto de consolo, né, por causa da esperança, das pessoas que partiram, do reencontro, é. Mas não é só isso, o espiritismo tem o viés de consolo, que é importantíssimo, mas o principal é a mensagem de alerta da nossa atitude, da renovação, da reforma interior. Aí nessa hora a galera debanda, né?
quem quer permanecer no espiritismo? O pessoal fala assim, ah, não, muito difícil ser espírita, né? A cobrança é muito grande. E a cobrança não é de ninguém, né? Não é externa, não é de ninguém do centro espírita. A cobrança é nossa. Como você comentou agora mais para o final, quem tem já o conhecimento das verdades, né, do viés assim explícito pelo cristianismo, não é só quem está no cristianismo que é salvo, a gente sabe disso, né, que tenha lá o caminho para a perfeição, mas o cristianismo escancara isso, né, traduz a lei divina assim na íntegra. É, e aí não adianta, se a gente já conhece, não é que alguém vai, é pior porque alguém Apontar. vai apontar, é a nossa consciência que vai doer, seja aqui ainda na carne ou seja depois do desencarne. Então, e outra, não adianta a gente, tipo assim, assistir o vídeo. Se a gente realmente entendeu qualquer contato que a gente tem com o evangelho, se a gente realmente entendeu, não adianta a gente fingir que não tomou contato. O que a gente faz é negligenciar e se fazer de besta, né? Se fazer de bobo, de se fazer de desentendido e continuar seguindo a nossa vidinha. Mas lá no fundo, a gente sabe que entendeu. Então, assim, é só um assumir de responsabilidade que esse capítulo vem lembrar pra gente, por meio da lição viva que é o Cristo, e que a gente realmente encare cada conhecimento que a gente tem, como ele fala aqui no começo, como uma religião no aspecto de ligação da criatura ao Criador, porque é isso que importa, a nossa verdadeira ligação com o Pai, deixando de lado todas as nossas enganações, que a gente engana a gente mesmo, né? A gente que vai criando mais empecilho para continuar na inferioridade, porque é difícil. É esse ninguém falou que seria fácil, a questão é, vale a pena. Essa é a grande mensagem do Evangelho, né? A gente está aqui para fazer o que é certo, não para fazer só o que é gostoso, né? Temos aí Exato. uma felicidade limitada dentro do mundo de provas e expiações, mas a gente pode tornar isso mais confortável, pelo menos no sentido de conforto espiritual, se a gente encarar que é uma renúncia temporária que vai abrir luzes para a gente quando a gente for para o outro lado. Exato, é isso mesmo, né? E fica aí o convite, né, da leitura do capítulo, porque vale a pena, né? E quem não tem o livro dá para buscar Na na, internet, na internet, né? Que dá para pegar os capítulos e aí não precisa nem gastar dinheiro para isso, né? é isso, É isso, gente. maravilha. Vamos lá então para o nosso momento final, respirando bem fundo, deixando momentaneamente de lado as nossas preocupações, todo aquele pensamento que nos distancia da nossa ligação com o Criador, para tentarmos fazer esse caminho direto, não direto, porque ainda somos muito pequenininhos, mas Deus está em tudo, Deus está em nós, e nós nos utilizamos dos seus intermediários mais próximos, como os nossos mentores, como nosso querido Mestre Jesus, diante do qual nos ajoelhamos em espírito para agradecer toda a sua lição viva quando esteve entre nós, a sua lição que continua entre nós e nós continuamos no esforço para aprendê-la. Que nós possamos aproveitar esse momento de coração aberto, de mente desperta, para tomar novas resoluções no nosso dia a dia, entregar a Deus, a Jesus, o nosso sofrimento, já que Ele nos convidou a isso, para pegar seu fardo, que é leve, suave, para termos ainda mais força para encarar essa nossa encarnação, sejam quais forem as dificuldades. Diante de toda essa paz recebida, que possamos também agradecer e compartilhar o melhor que nós temos em favor daqueles que convivem conosco, primeiramente, dentro dos nossos lares, que convivem nos nossos ambientes de trabalho e de estudo, que possamos mentalizar a nossa vizinhança toda iluminada, nossa cidade, nosso estado, cobrindo o nosso Brasil com essa luz, para compartilharmos esse amor que nesse momento sentimos despertar no fundo da nossa alma. Que possamos direcionar especialmente aos governantes do nosso querido Brasil, nos âmbitos federal, municipal, estadual, nos três poderes, todos aqueles que possuem nas mãos o poder de tomar decisões representando o povo, que possam ouvir os seus mentores individuais, para terem o melhor direcionamento nessas decisões, que possam abrir seus corações. Essa mesma energia que direcionamos aos nossos governantes do país, que possamos espalhar aos governantes mundiais, para que também tenham seus corações tocados, suas mentes despertadas na condução das populações
em especial que a nossa energia chegue a todos os sofredores, sejam sejam quais forem os sofrimentos por que passam, sofrimentos nos âmbitos espiritual, corporal, mental, todas aquelas dores, sejam elas angústias, a depressão, o desespero, ou então as dores físicas, que a nossa energia possa levar paz, alívio e despertamento. E que aqueles amigos, irmãos que já se encontram do outro lado da vida, ainda persistindo no erro, que recebam também essas nossas energias, para sentirem seus corações tocados e aos poucos que possam despertar e serem acolhidos, recolhidos, orientados para renovar seu caminho também lá no mundo espiritual. Deixamos assim as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize de forma mais conveniente e que nós possamos nos manter em sintonia, nos manter nessa paz que agora aqui desfrutamos durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a Até mais. próxima semana, pessoal.